Olá, meus queridos, graça e paz, uma ótima tarde para todos. E dependente do horário que você está assistindo esse vídeo, seja todos bem-vindos. Mais uma mensagem da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Joilson, do Ministério Apostólico Assembleia dos Santos, aqui na estrada do Itanhangá 621, no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Uma palavra que com certeza vai mudar a tua forma de pensar em relação à vida eterna e ao desprezo eterno. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que há dois caminhos. Um caminho que conduz à vida eterna e outro caminho que conduz ao desprezo eterno. A Bíblia diz que existe dois Senhor, o Deus da qual resgatou-nos das trevas, que morreu na cruz para nos resgatar, e os deuses desse século, da qual a Bíblia diz que cegou o entendimento dos incrédulos, para não dar ouvido à voz de Deus, da quais aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não escuta a palavra de Deus e não o pratica, com certeza, segundo a palavra de Deus, os tais serão lançados no lago de fogo, onde há angústia, tristeza e tormento. A Bíblia diz que não podemos sentar em duas mesas. Isso é claro e transparente quando Jesus profere essas palavras aos seus discípulos. Ou nós sentamos na mesa de Deus ou na mesa dos demônios. Jesus é claro ao proferir essas palavras aos seus discípulos e todos aqueles quanto o ouvia. Jesus, ele não tampava o sol com a peneira. Jesus, ele não escondia a verdade. Jesus, ele não tentava seduzir homens ou mulheres, seguidores, discípulos ou apóstolos, ou aqueles quantos servia ele apenas com uma filosofia enganosa, uma palavra que apenas atraía o homem a imaginar que a nossa vida nesse mundo é permanente. Mas Jesus mostrava a verdade, dizendo que a nossa vida nessa terra é passageira, que nós não podemos guardar tesouro, aonde a traça destrói, o ferrugem destrói, mas guardar o nosso tesouro onde o ladrão não alcança e a traça também não consegue consumir. Jesus, em seu discurso, ou em seus discursos, ele era diretamente transparente. Por isso, o Evangelho de Cristo é a verdade, porque ele mesmo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Queridos amados ouvintes, irmãos e amigos, todos os seguidores desse canal, eu tenho uma palavra muito forte da parte de Deus ao teu coração nesse momento. A palavra está baseada em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 a seguir. Nós iremos apenas ler o 19 e o 20, mas escute bem esta palavra. É uma mensagem revelada, é uma mensagem clara e transparente. Você vai entender. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele,
Meus queridos e minhas queridas, amadas irmãs e irmãos em Cristo, esta palavra é poderosa. A Bíblia conta uma história referente a duas figuras, as duas personalidades, a dois homens. Um homem rico que tinha condição financeira grandiosa, vivia completamente bem, tinha prazeres que usufruíam de todos os bens que possuía, não tinha aperto, vamos dizer, para fazer um passeio, uma boa viagem, não tinha aperto para fazer um evento, uma festa, comemorar algo. De fato, ele tinha muitas razões para comemorar tudo quanto ele queria ou desejasse comemorar, porque a sua condição financeira lhe permitia esta liberdade e oportunidade de comemoração. A palavra diz que ele vivia completamente estável, tranquilo. Ele vivia num bem-estar. Vamos imaginar se ele quisesse fazer uma viagem para os Estados Unidos, para Disney e todos outros países que nós conhecemos e sabemos que é de outro mundo, que só vai quem tem condições financeiras. Mas o pobre Lázaro, o Lázaro que não tinha condição financeira nenhuma, esse homem, segundo a Bíblia, era mendigo. Ele tinha por costume de todos os dias ir à porta desse homem rico, pedir esmola. E esse homem, além de ser mendigo, além de viver dependente de migalha para se alimentar, ele era um homem doente, tinha feridas, porque se nós observarmos no texto, a palavra diz que os cães lambiam as suas feridas. Resumindo a mensagem, dois homens com diferente condição, um rico, outro pobre. Mas qual era a diferença do rico e do pobre? O pobre, ele temia Deus. O pobre, ele reconhecia o Senhor como o Senhor da sua vida. Embora era mendigo, embora não tinha condição financeira, mas ele tinha temor, ele tinha obediência à palavra, ele reconhecia Jesus e com certeza era um homem que não vivia nas práticas indecentes, no pecado, na mentira, não transgredia a lei de Deus, por mais que ele era pobre. E o outro homem, o rico, com certeza, por maior riqueza que ele tinha, mas nos faz entender que ele não tinha temor a Deus, que ele não obedecia a palavra, ele transgredia a lei de Deus. E essa é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Amados, entenda uma coisa: o Evangelho de Jesus não consiste nas coisas materiais, no mundo visível. O Evangelho de Jesus não consiste em riqueza, em prata, em bens desta vida. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo, como eu já proferi essas palavras, é poder de Deus e salvação para todo aquele que crer.
Em outras palavras, a Bíblia diz que o evangelho não consiste em comida, em bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso nos faz entender que o evangelho de Cristo é totalmente diferente daquilo que nós ouvimos falar lá fora. Por exemplo, vem para a minha igreja que você vai mudar de vida. Vem para a minha igreja que você vai enriquecer. Venha para a minha igreja, participa de uma campanha tal que você vai ser empresário. Venha para a minha igreja que você vai ter um melhor casamento. Ei, presta atenção. A Bíblia diz que o evangelho de Cristo é mudança de vida, mudança de caráter, de personalidade. O evangelho de Cristo é mudança de natureza. O homem velho passa a ser novo, o homem ruim passa a ser bom, o perverso passa a ser justo, bondoso, compassivo. O homem que praticava o pecado não pratica mais. Os que mentiam não mentem mais. Esse é o evangelho da qual Jesus pregava e a Bíblia nos revela que é o evangelho de Cristo. A ponto do apóstolo Paulo dizer que outra doutrina, outro evangelho, além da qual ele prega, seja anátema. Quer dizer, maldito, não recebeis, não creais. Amados, vamos meditar mais na Bíblia Sagrada, vamos ler mais a palavra e vamos descobrir a verdade de Deus dia após dia, segundo a Sagrada Escritura. E não vivermos segundo o que nós ouvimos lá fora. E não imaginarmos que o Evangelho de Cristo é aquilo que o homem fala ou que oferece para o povo apenas para atrair uma multidão. Mas o Evangelho de Cristo não significa viver uma vida apegada a este mundo. O Evangelho de Cristo é desapegar ao mundo terreno e se apegar ao mundo celestial. Como eu já falei, a palavra do Senhor diz para nós não guardarmos tesouro onde o ladrão mina e a ferrugem destrói, mas guardar tesouro onde o ladrão não tem o poder de minar e nem o ferrugem destruir. Porque a Bíblia diz que aonde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. A minha pergunta é, onde está o teu coração? Qual é a sua intenção ao Evangelho de Cristo? O que você imagina sobre o Evangelho? Quer descobrir isso? Lê a palavra de Deus. O mesmo texto da qual nós lemos em Lucas capítulo 16, do verso 16, 19 a seguir, você vai ver a diferença de um evangelho que conduz à vida eterna e de um evangelho que nós ouvimos falar apenas filosofias humanas. Concluímos a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que esses dois homens morreram. E o homem rico, ele teve a ousadia de ver Abraão, nosso pai. Segundo a palavra, ele de longe avistou-se Abraão. E quando ele avistou-se Abraão, viu que o Lázaro pobre estava no seio de Abraão, no lugar de repouso, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar de descanso. E ele estava, segundo o texto, no Hades, num lugar de tormento. Isso significa que após o homem descer à sepultura sem Deus, sem o reconhecimento de Jesus, sem se converter ao Evangelho, quando ele desce à sepultura, segundo a Bíblia, ele vai para o Hades, para um lugar de tormento. Isso significa que o seu tormento já começa após a sua morte. Mas vem outros tormentos piores
da qual a Bíblia nos dá por referência, que chama-se Lago de Fogo, que nem mesmo Satanás quer ir para lá. Ele teme porque o dia dele está próximo. Meus amados irmãos e amigos, entenda uma coisa: enquanto há vida, há esperança para o reconhecimento dos seus pecados e a convenção na pessoa de Jesus. Receber a palavra, renunciar ao pecado e viver uma vida cristã em boa conduta. Arrependa-te hoje, aceita a palavra de Deus, o testemunho do Calvário, para que você tenha o direito de entrar na cidade santa. E a Bíblia diz que aquele homem rico viu Lázaro pobre no seio de Abraão. E no lugar que ele estava, o rico vivia ou estava sendo atormentado. O tormento era tão grande que ele desejou que o Lázaro pobre, que estava no lugar de refrigério, no lugar de descanso, tocasse na sua saliva com um pouco de água para refrescar o seu tormento. E ele pediu para que o nosso pai Abraão permitisse isso. E o pai Abraão disse para aquele homem rico: lá no mundo, antes de você vir para ir, você tinha os seus privilégios, você tinha as suas regalias, você tinha seus melhores momentos, desfrutou daquilo quanto você desejava e queria, talvez com ganância, talvez com orgulho, talvez soberbo, talvez não escolhia o melhor para dar para alguém ou socorrer, mas sim as migalhas. E o pai Abraão disse: ele não pode passar para lá, e nem você para cá. O homem rico respondeu para o pai Abraão: então permita que ressuscite alguém e vai aos meus irmãos e o avisem que o lugar que eu estou é o lugar de tormento, para que eles se preparem e se cuidem, para que não venham para cá também. A palavra diz: e possível seria que alguém o ressuscitasse e fosse visitar ou avisar aqueles seus irmãos. Resumindo a palavra, amados, ei, não pensa que o Evangelho de Cristo se resume em prazeres humanos, em prazeres terrenos. Não pense que o Evangelho de Cristo se resume apenas nessa vida. O Evangelho de Cristo resume-se em vida eterna. Por isso ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para salvar você. Arrependa-te hoje dos teus pecados. Renuncia ao mundo e recebe a palavra de Deus como testemunha da ressurreição para a tua vida em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Não esqueça, a vida após a morte continua. E quem morre com Cristo viverá eternamente. E sem Cristo, para o desprezo e tormento eterno. Hoje é o dia. Esta é a mensagem. Ouve e o aceitem. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus vos abençoe. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Visualize os nossos vídeos, compartilhe com alguém e ajude a levarmos a palavra de Deus. O nosso intuito é levar o Evangelho de Cristo, é levar a palavra do Senhor ao coração daqueles que perecem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.